Eu quero saudar os irmãos e as irmãs com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, missionário Gilmar Vieira. Queridos irmãos e queridas irmãs, a leitura do versículo sagrado, o livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2, que faremos neste momento. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Quem tiver a Santa Bíblia, abra, examine, não vamos ser preguiçosos, não. É Jesus Cristo quem manda. Examinai as Escrituras e cuidais para ter nela a vida eterna, porque é ela que de mim testifica. Mateus capítulo 3, versículo 2, vai nos dizer assim: e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Queridos irmãos e queridas irmãs, arrependei-vos era a base da pregação do profeta João Batista, que era o arrependimento. Essa é a principal condição para a entrada do reino de Deus. O verdadeiro arrependimento consiste em abandonar o pecado e em sentir profunda tristeza por tê-lo cometido um dia. É diferente do remorso que não passa, de um mero sentimento de inquietação na consciência, e com isso faz com que depressa a pessoa volte a cometer os mesmos erros que cometia antes. O arrependimento, por sua vez, vem de uma mente consciente e decidida a mudar. O arrependimento vem de uma mente que decidiu aceitar a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, de abandonar o pecado, a vaidade, a sedução, o mundanismo, o liberalismo, o modernismo e se santificar de corpo e alma para Deus. Não adianta eu aceitar a Jesus Cristo, vestir uma capa de crente e continuar praticando as mesmas coisas que eu praticava no mundo, que eu praticava quando eu era rebelde a Deus. Porque eu serei um falso crente, eu serei um falso servo de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Diferente no modo de falar, diferente no modo de se vestir, diferente no modo de agir, diferente no modo de se pronunciar, um povo diferente de tudo, porque mesmo que ele esteja ainda neste mundo mau, idólatra e maligno, ele é um cidadão do céu, então ele é diferente, não adianta ele se comportar como o ímpio, porque quem se comporta como o ímpio, como a mulher, o homem rebelde a Deus, não é um cidadão dos céus. Eu provo através da Bíblia. Está aqui em minhas mãos a verdade. Pastores mundanos, pregadores mundanos podem ranger os dentes, porque o próprio Jesus Cristo disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus Cristo. Sim, queridos irmãos, o próprio Espírito Santo é quem provoca esse desejo de mudança dentro daquele que é sincero de coração e que atende à sua palavra, a palavra de Deus. Porque no momento que a pessoa passa a obedecer a palavra de Deus, a respeitar a palavra de Deus também, ela passa a ter dentro de si o Espírito Santo de Deus e passa a agir da mesma forma que Jesus Cristo agia, não diferente, ele age da mesma forma, ele passa a refletir a imagem de Jesus Cristo em si. E queridos irmãos e queridas irmãs, de que forma eu vou refletir a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo em mim, se eu me comporto da mesma forma que a mulher ímpia, da mesma forma que um homem ímpio, me comportando não diferente, de que forma eu estarei refletindo a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhado na vaidade, no sensualismo, no liberalismo, no modernismo, no pecado. Sim, queridos irmãos, o próprio Jesus Cristo, no livro de Mateus capítulo 4, versículo 17, pregou dizendo assim, desde então começou Jesus Cristo a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu, disse Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo pregando, arrependei-vos, os apóstolos de Jesus, todos eles, sem exceção, pregaram: arrependei-vos, 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 disse o próprio Jesus Cristo, os seus apóstolos, os seus profetas, todos pregaram: arrependei-vos. Os pregadores de hoje em dia, os pregadores dos dias atuais, a grande maioria, não todas, lógico, os pastores mundanos,
pregam que Jesus Cristo só quer o teu coração, eles não querem mais nada do que isso, quando a palavra de Deus diz que será o teu nome que será escrito no livro da vida, e naquele dia, no dia em que as trombetas tocarem, no dia em que Jesus Cristo apartar os bodes das ovelhas, no dia em que Jesus Cristo apartar o joio do trigo, Ele te chamará pelo nome, não te chamará pelo teu coração, Ele te chamará pelo nome. Então que sejamos semelhante ao homem prudente e ao homem prudente que cavou, edificou sua casa em cima de uma rocha e vindo as correntes contra ela, vindo as águas contra ela, bateram de novo e nada puderam contra aquela casa. Mas que não sejamos semelhante ao homem imprudente que cavou sua casa na areia, não usou nem alicerces, e vindo a água contra ela, mal bateu na casa, e grande já foi o estrago. Sim, queridos irmãos, grande foi o estrago. A palavra de Deus, lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, vai nos dizer assim: todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ora, observem bem, queridos irmãos e queridas irmãs, o homem prudente e o homem insensato, o homem louco, sendo citado na palavra de Deus através das próprias palavras de Jesus Cristo. Casas e prédios estão sujeitos a variações do clima, a dias marcados por grandes temporais e fortes rajadas de ventos, e as construções são provadas em dias assim. Já vimos muitos casos de pessoas que perderam a vida debaixo de escombros por morar em áreas de riscos. Suas casas não tinham bom alicerce, uma boa sustentação, por isso desabaram, e um dia de chuva intensa elas desabaram. Por outro lado, a casa construída em local seguro e com uma base sólida permanece intacta. Quem escuta e obedece a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, estará seguro das grandes tempestades, das lutas, das perseguições, dos dias maus, das enfermidades, pois a sua estrutura é sólida, resistente. No entanto, o oposto acontece com quem escuta, mas não obedece à palavra de Deus, vive no mundanismo, vive no liberalismo, na sensualidade, na vaidade, pois constrói sua casa espiritual sobre a areia, ou seja, sobre as emoções do coração. Estas e estes não suportarão os dias difíceis, nos diz a palavra de Deus. Não adianta nós nos enganarmos, queridos irmãos e queridas irmãs. O próprio Jesus Cristo pregou no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 14, se eu não me engano: entrai pela porta estreita. Diz assim: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. O único caminho largo, o único caminho que tu pode viver na vaidade, na sedução, no liberalismo, no modernismo, no pecado, é a porta larga, queridos irmãos. Não se engane, examinem a palavra de Deus, leiam. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Como você vai ser liberto, meu querido irmão? Como você vai ser liberta, querida irmã, se tu mal abre a Bíblia para examinar as Escrituras Sagradas, não medita na palavra de Deus? Como você vai ser liberta? A verdade é quem nos liberta. Conhecereis a verdade nos libertará. E agora vem este versículo sagrado de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Vejam que tremendo esse versículo. O Senhor Jesus Cristo faz referência a duas portas, a porta estreita e a porta larga.
E há dois caminhos, o apertado e o espaçoso, ou seja, o caminho do pecado e o caminho da santificação. Só tem essas duas portas, o caminho do pecado e o caminho da santificação, o caminho que te leva para o inferno e o caminho que te leva para o céu. E vem agora Jesus Cristo, o profeta João Batista pregando, arrependei-vos. O profeta João Batista pregou em Mateus capítulo 3, versículo 2, arrependei-vos. Jesus Cristo pregou em Mateus capítulo 4, versículo 17, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Com esse exemplo, ele mostra, o próprio Jesus Cristo mostra o motivo de a maioria das pessoas não alcançar a salvação eterna. Entrar pela porta estreita é reconhecer os seus pecados e se apartar deles, abandonar eles e se entregar ao Senhor Jesus Cristo por completo. Porque pela metade não adianta. Andar pelo caminho apertado é abrir mão das próprias vontades e seguir a palavra de Deus, seguir somente a vontade de Deus. Ser salvo é fácil, difícil é manter-se salvo, pois para isso é preciso perseverar dia após dia e pagar o preço de ser perseguido por causa da sua fé, como está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 13 também. Agora vejamos, meus queridos irmãos e queridas irmãos, que tremendo é o versículo do livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 20, que nos fala dos falsos profetas. Os falsos profetas que vêm até nós pregando um evangelho fácil, um evangelho de salvação fácil. Sim, queridos irmãos, eles vêm se utilizando de demônios enganadores para pregar para nós um evangelho de salvação fácil. A palavra de Deus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas. Eles falam bonito, por isso vêm vestidos como ovelhas. Parece que tem um imã debaixo da língua. Mas interiormente são lobo-devoradores, diz a palavra de Deus. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis, diz a palavra de Deus. Vejam, irmãos, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Cuidado com os falsos profetas, nos diz a palavra de Deus. Cuidado com os demônios enganadores. Os falsos profetas, os falsos mensageiros do diabo, de Satanás, e os falsos mestres, sempre existiram, e já existiam na época de Jesus Cristo, só que agora em nossos dias, são em um número incontável. Existiam sim, queridos irmãos, na época de Jesus Cristo, e continuarão a existir até o final dos tempos, até o dia em que o próprio Jesus Cristo vier para destruir o iníquo, para destruir a besta, para destruir Satanás, seus demônios e todos aqueles que são rebeldes à palavra de Deus e não querem nada com a palavra de Deus. Eles têm aparência de ovelha, mas interiormente são lobos cruéis e vorazes. Buscam a própria glória e não a glória de Deus, porque não têm parte com Deus, não têm parte com o Espírito Santo. Não possuem o Espírito Santo dentro de si, antes possuem um demônio enganador. São homens guiados pelos próprios desejos e sentimentos e não priorizam uma vida de santidade para com Deus e de temor diante de Deus. Não possuem temor, muito menos tremor para com Deus. Por isso vivem para si do jeito que querem e como querem, enganando. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, com um evangelho de uma salvação fácil, que não existe na Bíblia. Abram as suas Bíblias, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, somente uma vez, e examinem a Bíblia e meditem nela, somente uma vez. Vejam qual dos profetas do Senhor, qual dos profetas de Deus, qual dos apóstolos de Jesus Cristo, que teve uma vida fácil, que teve uma salvação fácil. Qual deles, meus queridos irmãos, me respondam?
Somente o profeta, o apóstolo João, morreu de velho, morreu em sua velhice. Porém, todos os outros foram assassinados, decapitados, mortos a espadas. Nenhum deles teve uma salvação fácil. E agora vem os profetas da atualidade, os profetas das rosas, os pregadores das rosas, pregando que na vaidade você vai para o céu, pregando que no sensualismo você vai para o céu, pregando que no modernismo você vai para o céu, pregando que no liberalismo você vai para o céu, quando a palavra de Deus nos mostra o contrário, queridos irmãos e queridos irmãos. São homens guiados pelos próprios desejos e sentimentos, pela própria ganância, e não priorizam uma vida de santidade e de temor diante de Deus. E os seus discípulos têm o mesmo caráter que ele. Os discípulos de Satanás têm o mesmo caráter que ele, não são diferentes que ele. Ele próprio é o demônio do enganador, ele é o pai da mentira, disse o próprio Jesus Cristo lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Abram as Bíblias e examinem. Não tenham preguiça de abrir a Bíblia e examinar, foi Jesus Cristo quem mandou. Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras e cuidais para ter nela vida eterna, porque é ela quem de mim testifica. O Senhor Jesus disse que pelos seus frutos serão conhecidos, todos serão conhecidos pelos seus frutos. Se você não está vendo o fruto do falso profeta, do falso pregador, do pregador das rosas, não se preocupe, Jesus Cristo está vendo, Deus está vendo, é Deus quem tem que ver esses frutos. Se você não consegue ver, não se preocupe, apenas examine a palavra de Deus, medite nela, para não ser enganado por esses demônios enganadores, meus queridos irmãos e queridos irmãos. Portanto, é preciso muito cuidado, pois eles são muito dissimulados. Só quem tem o discernimento do Espírito Santo consegue perceber suas mentiras e seus enganos. Como está escrito no livro de 2ª carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Também na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Esses falsos servos e servas de Deus não foram plantados por Deus, foram plantados por Satanás. Portanto, chegará o dia em que serão cortados e lançados no fogo, conforme nos diz o versículo sagrado que acabamos de ler, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Não podemos ser enganados, é o fim dos tempos, meus queridos irmãos. Chegou a hora de garantirmos a nossa salvação eterna. Não adianta nós nos confundirmos, nós nos iludirmos, achando que caminhando rumo à porta larga, na vaidade, no pecado, no sensualismo, no modernismo, no liberalismo, que estaremos servindo a Deus, porque não estaremos. A palavra de Deus é bem clara. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse o próprio Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse o próprio Jesus Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse o próprio Jesus Cristo, queridos irmãos e queridas irmãs. Observem bem, irmão, vinde a mim. Esse grande convite feito por o nosso Senhor Jesus Cristo é para todos que estão cansados de sofrer, que vivem deprimidos, tristes, angustiados, atormentados pelo medo, que estão afligidos pelos problemas familiares, pelos vícios, pelas doenças, pelas enfermidades e por tantos outros problemas na vida cotidiana. Quantas pessoas são aquelas que já gastaram todos os seus bens, todas as suas economias, todas as suas finanças, buscando na medicina do homem a solução para a sua enfermidade, para a sua doença, e não conseguem encontrar a solução, porque esqueceram-se de recorrer à medicina mais moderna, que é a medicina dos céus, aquela que não desengana ninguém de forma alguma, aquela que tem remédio para todas as enfermidades e doenças,
Mesmo aquelas enfermidades que não há cura na medicina do homem, Jesus Cristo tem cura. Jesus Cristo nunca desenganou a ninguém. Jesus Cristo nunca permitiu que alguém saísse da sua presença sem a cura, sem a libertação, sem a solução dos seus problemas. Somos nós que somos rebeldes e queremos fazer as coisas do jeito que queremos, como queremos e do jeito que queremos. Tem tantas doenças que a medicina do homem não oferece nenhum tipo de cura, não oferece solução, como por exemplo o autismo e outras doenças terríveis. Mas Jesus Cristo tem a solução para esse problema. Jesus Cristo tem a cura para este problema. Basta você deixar de lado a medicina do homem e se concentrar na medicina de Deus, que é a medicina mais moderna. Não que você não deva recorrer à medicina do homem, deve sim recorrer à medicina do homem. Mas ao mesmo tempo, enquanto você recorre à medicina do homem, você coloca toda a tua fé na medicina dos céus, na medicina do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que você cura o teu filho, a tua filha autista, o teu filho, a tua filha que possui uma enfermidade incurável. Não há outra forma de você obter a cura. O desejo do nosso Senhor Jesus Cristo é dar o alívio para todos aqueles que sofrem, que estão sendo atormentados, removendo o fardo de dor e o fardo de tormento que cada um de vós tem carregado sobre si. Mas é preciso que cada um entenda que não é porque alguém está sofrendo que Jesus Cristo irá ao seu encontro para libertá-lo. É preciso o exercício da fé para que o milagre aconteça. Ou seja, a pessoa tem que tomar a atitude de buscar o Salvador para receber de suas mãos a vida abundante que ele prometeu lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10 também. Sim, queridos irmãos e queridas irmãs, não adianta nos confundirmos, não adianta nos enganarmos. É preciso se ajoelhar diante dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, para que Ele tenha compromisso conosco. O Pai Celestial, o Deus Jeová, não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Aqueles que não têm compromisso com Deus estão sob o fardo pesado do pecado, estão sob o domínio de Satanás, sob a autoridade de Satanás. E Satanás fere a cada um com enfermidade, lutas, tribulações, dores. Não adianta. Só no momento que você dá um passo em direção a Jesus Cristo, Jesus Cristo te socorre, tira de Satanás a autoridade que ele tinha sobre você e dá para você autoridade sobre os demônios, dá para você autoridade sobre Satanás para repreendê-lo, porque o próprio Jesus Cristo disse: dar-vos-ei poder para pisar na cabeça de serpentes, e se comer ou beber algo mortífero, dano algum lhes farão, disse o próprio Jesus Cristo. Agora já no livro de Mateus capítulo 12, versículo 28, no versículo 28, o próprio Jesus Cristo disse: mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Nós, os crentes salvos, nós, os nascidos de novo, sabemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que todas as enfermidades são opressões malignas de demônios, de Satanás. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio ao mundo para desfazer as obras de Satanás e libertar os oprimidos de Satanás. A enfermidade que a tua família está tendo, a enfermidade que está diante dos teus familiares, dos teus filhos, das tuas filhas, são opressões malignas, não são bênçãos de Deus, não tem nada a ver com Deus, são opressões malignas. E Jesus Cristo disse: eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus, disse o próprio Jesus Cristo. Enquanto as pessoas não são libertas dos espíritos malignos, elas vivem no reino das trevas, onde há somente dor e sofrimento impostos pelo diabo e por seus anjos. Só há enfermidades, lutas, tribulações, aflições. Sim, queridos irmãos, quando o mal é expulso de nossas vidas, acaba o domínio do inferno e dos demônios sobre nós e vem o domínio dos céus em nossas vidas, trazendo paz, alegria, felicidade e contentamento. Quem vive no reino de Deus está salvo e protegido
pois está sob o governo e autoridade do Senhor Jesus Cristo. Sim, queridos irmãos, não adianta nós querermos nos enganarmos. Só existe dois caminhos, o caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. Só existe dois caminhos, o caminho do pecado e o caminho da santificação. Não existe um caminho, um meio termo, não existe o caminho meio largo e meio apertado. Só existe o caminho do pecado, que é a porta larga, o caminho do mundanismo, do liberalismo, da vaidade, do sensualismo, o caminho que agrada a Satanás. E existe o caminho da porta estreita, que é o caminho da santificação, queridos irmãos. As palavras e as conversas de um crente salvo demonstra o que está dentro de cada um, demonstra o que está dentro de cada um de nós e revela